Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje fala sobre serviços estéticos e legislação. O mercado da beleza oferece cada vez mais tratamentos estéticos para todos os gostos, de procedimentos para os cabelos, para a pele, massagens, à intervenção cirúrgica. A disputa pelos clientes também combinaram com preços diversos para o mesmo procedimento. Mas quais os cuidados que o consumidor deve tomar para não transformar o que parece ser uma solução em um grande risco para a saúde? Quais as regras para oferecer tratamentos estéticos de acordo com a lei? O que o consumidor deve procurar saber antes de se submeter a um tratamento? Como as clínicas podem manter-se regularizadas? Quando é necessária a presença de um médico? Para nos ajudar nessa discussão, eu converso com Raul Canal, advogado de direito médico, e com Luciano Chaves, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Obrigado pela presença dos senhores aqui no programa Fórum. Doutor Luciano, é comum esse tipo de reclamação em cirurgia estética? É comum em cima do procedimento estético. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo realizou há 2 anos atrás uma pesquisa de todos os processos éticos, profissionais e denúncia que constava no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sobre o tema medicina estética, procedimento estético, cirurgia plástica. 97% desses processos éticos profissionais não estavam vinculados a um profissional especialista em cirurgia plástica, mas sim a profissionais médicos não especialistas em cirurgia plástica. E essa é realmente a grande preocupação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos hoje um número muito grande de procedimentos estéticos que são realizados pelo médico não especialista em cirurgia plástica. Se nós temos risco de intercorrências nas mãos de um profissional que tem a especialidade, podemos imaginar que esse risco será muito maior, de muito mais dano ao paciente, quando esse procedimento é realizado por um profissional não especialista que não fez a sua formação dentro da especialidade de cirurgia plástica. Existem algumas intervenções que, ao final, você identifica de uma forma muito rápida, muito clara, que realmente tiveram problemas. Outras são muito subjetivas. A pessoa quer mudar o nariz e, ao final, ela acha que o nariz não ficou exatamente no formato daquela modelo que ela levou a foto. Nesse caso, também é comum as pessoas procurarem uma reparação? Nós temos hoje que separar muito bem o paciente que venha para uma avaliação pré-operatória. Nesse momento de avaliação pré-operatória, eu entendo que é o momento mais importante. É o momento em que a paciente toma a decisão de realizar a cirurgia e passa pela essa avaliação médica, em que existem contraindicações para o procedimento cirúrgico. Eu diria para você, hoje, de cada 10 pacientes que nós atendemos, 2 pacientes, então são 20% desses pacientes, nós contraindicamos cirurgias porque ela demanda por um procedimento que não é possível realizar. Quando esse paciente realiza esse procedimento cirúrgico e ela nos traz uma insatisfação do resultado, ali, em muitas situações, não está caracterizado que houve uma má prática na conduta cirúrgica. A insatisfação do paciente, em muitas situações, pode-se realizar ajustes nesse resultado cirúrgico. Nós temos uma anatomia e uma ciência que, durante esse período de pós-operatório, tem intercorrências que surgem que não são nem dependentes do ato do profissional e, muitas vezes, dependente da saúde do paciente. Quando se pode alegar, quando se pode cobrar a obrigação de um resultado? Nessa questão da cirurgia plástica meramente estética, não a reparadora, o judiciário em diversos casos tem entendido que é obrigação de resultado, não é de meio. Então o cirurgião se obrigou perante o paciente, que não é mais paciente, hoje é um consumidor de serviços de saúde, né? Se obrigou a produzir aquele resultado. E, ante a insatisfação do paciente, o judiciário tem condenado os cirurgiões. Até pouco tempo se entendia a culpa como negligência, imprudência e imperícia. Se cria uma 4ª modalidade agora, que é a negligência informacional. Então, se o paciente tem uma característica inerente ao organismo dele, que propicia essa cicatriz hipertrófica ou queloide, ele tem que ser alertado e orientado antes. Então, o judiciário entende que se o cirurgião sabia que poderia haver aquele resultado e não orientou o paciente, ele cometeu a negligência informacional, deixou de alertá-lo. Então, por esse motivo, em inúmeros casos,
O procedimento cirúrgico foi irreparável e incensurável, mas faltou a informação ao paciente e por isso o judiciário tem condenado. Nessa consulta prévia, o senhor acha que faz parte da ética não apenas informar como tentar desestimular uma intervenção desnecessária? Sem dúvida. A conduta ética correta do profissional é informar esse paciente que nos demanda a realização, como eu disse anteriormente, 20% dos pacientes são desestimulados a realizar esse procedimento, né? São cirurgias que não têm indicação. São pacientes num grau de obesidade que querem fazer uma lipoaspiração. São pacientes que não têm um grau de envelhecimento no rosto que quer fazer precocemente uma cirurgia estética da face. São pacientes que têm mamas de boa forma, de bom volume, equilibrado para a sua altura, para a sua estrutura de corpo e querem colocar uma prótese de 500 ml. Então, nós desestimulamos. Pegando a posição que o Dr. Raul nos coloca sobre a negligência de informação. Informacional. Esse é um ponto muito importante, extrema importância. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é o editorial que eu escrevi exatamente sobre esse tema, que é o nosso termo de consentimento informado. Nós temos por obrigação de transmitir ao nosso paciente todas as informações de como será realizada a sua cirurgia. Informações que vêm, orientações pré-operatórias, orientações pós-operatórias, orientações finais, risco de intercorrências. Hoje, o profissional que opera um paciente sem transferir para o paciente o termo de consentimento informado, o termo de consentimento pós-informado, ele está negligenciando com esse paciente. Eu concordo plenamente com essa posição que o Dr. Raul nos coloca dentro de que é obrigatório. E nós já temos aí um contrato. Na verdade, é quase que um contrato, só que ele é unilateral, né? O cirurgião prepara esse termo, onde esclarece como vai ser o procedimento, o que se pode esperar daquele procedimento, todas as possíveis consequências nefastas que poderão dele advir, e o paciente assina que ele tem consciência daquilo, que apesar daquilo, ele vai se submeter à cirurgia. Então ele foi devidamente informado. Quando o cirurgião não informa isso ao paciente, ele assume para si o risco de produzir aquele resultado. Mesmo assinando, o paciente pode alegar que não tinha condições de entender o que estava ali naquele documento. Por isso o termo tem que ser muito claro, em linguagem clara, não pode ser em linguagem científica, evitar termos técnicos médicos e não pode ser generalista, não pode ser genérico. Olha, você pode morrer na cirurgia. Lógico que pode morrer. Você tem que ser muito claro, objetivo, conciso e não pode ser genérico, tem que ser específico, né? Em linguagem clara, que o paciente possa realmente entender, que ele leve o termo para casa, leia, discuta com a sua família e traga depois assinado. Se não pode o paciente já ser anestesiado ou na mesa de cirurgia dar o termo para ele assinar. Aí não tem validade nenhuma, né? O senhor falava dessa mudança de paciente para consumidor. É o Código Brasileiro do Consumidor quem protege o paciente nesse tipo de intervenção? É que, na verdade, de início, os conselhos de medicina, a sociedade dentária, e nós também, como advogados, defensores de médicos, tentamos lutar contra desenquadrar o médico como prestador de serviço. Mas o judiciário, de uma forma totalmente absoluta, hoje entende que a prestação de serviços médicos é uma prestação de serviço. Então, existe uma relação de consumo entre o médico e o paciente. Não tem mais como fugir disso. O próprio STJ já decretou isso. Que tipo de procedimento deve ser feito única e exclusivamente com o cirurgião plástico? Está definido pelo Conselho Federal de Medicina, que reconhece a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como a entidade formadora do profissional. É a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que emite o título de especialista ao cirurgião plástico, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e Ministério da Educação. Os procedimentos que hoje são do arsenal da cirurgia plástica, os procedimentos estéticos, rinoplastia estética, rejuvenescimento da face, mamoplastias, abdominoplastia, sobretudo lipoaspiração, são procedimentos exclusivos do cirurgião plástico. O cirurgião plástico, para realizar uma lipoaspiração, para pegar numa cânula de lipoaspiração, que é um procedimento invasivo, é um procedimento que requer cuidado, que não se pode imaginar que lipoaspiração é uma cirurgia banalizada, que ela não pode ser.
todos os óbitos hoje acontecem em cima de lipoaspiração. Então, o cirurgião plástico passa por 2 anos em cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, para ele pegar numa cânula e realizar um procedimento de lipoaspiração. Infelizmente, hoje, isso é um problema mundial, isso não é um problema do Brasil. Hoje, nós temos a medicina estética que treina e introduz a esses médicos não especialistas em cirurgia plástica a realização de procedimento de lipoaspiração. Mais grave, nós estamos tendo hoje sociedades, entidades médicas se intitulando no direito de formar o médico profissional, sendo que hoje a única entidade reconhecida junto à Associação Médica Brasileira, ao Ministério da Educação, ao Conselho Federal de Medicina, é a Sociedade Brasileira de Japão. Isso a gente vê com muita preocupação. Qual é o escudo de proteção que essas outras entidades, que esses outros profissionais não especialistas estão se colocando como um escudo de proteção? A lei de 1957, que diz que o médico pode realizar todos os procedimentos. Nós discordamos dessa lei, não no sentido de que essa lei não possa prevalecer. Discordamos da interpretação que está se dando à lei. A lei, mesmo editada em 1957, quando você lê em alguns artigos dela, ela diz claramente: o médico deverá exercer a sua profissão com capacitação profissional. A palavra capacitação profissional significa-se especialização profissional. Em 1957, nós não tínhamos especialidades médicas. Nós estamos em 2014. Então, quando se lê essa lei, deve-se interpretá-la dentro da necessidade atual, do momento atual que nós estamos. Não vejo necessidade de mudar a lei, mas sim de interpretá-la dentro da situação hoje atual. Capacitação profissional significa especialização profissional. O senhor faz essa mesma leitura, doutor Raul? Com toda certeza, William. Você não levaria sua esposa para fazer um parto com um dermatologista, né? Você entregaria seu coração para um urologista operá-lo, né? Então, por que uma cirurgia que é uma cirurgia eletiva, não é urgente, você tem prazo, pode pesquisar, pode investigar, por que alguém submete a um médico não especialista para fazer uma cirurgia plástica, né? Então, alerta ao consumidor que nos ouve, as consumidoras, sobretudo, que mais se utilizam disso, for fazer cirurgia plástica, entra no site da Sociedade Brasileira, procura no Conselho Regional de Medicina, está lá a especialidade registrada. E se o médico está anunciando que ele é médico de medicina estética ou cosmiatra, são coisas que não existem. Levando para o lado mercantilista, normalmente, esses profissionais que não são especialistas praticam preços um pouco menores do que o mercado, né? Alguns operam sozinhos, sem cirurgião auxiliar, sem anestesiologista, e a maioria dos óbitos que nós temos observado são em clínicas que não são clínicas autorizadas, não são cirurgiões plásticos e operam totalmente fora da regulamentação. Como é que esse assunto está sendo tratado nos tribunais? Normalmente há condenação. Quando o médico se aventurou numa especialidade que não é a dele, aí ele foi negligente, foi imprudente, né? Aí é muito mais grave que aquela culpa negligencial que eu falei. Em alguns casos até tem entendido o Ministério Público denunciar até por homicídio doloso, enquadrando o dolo eventual. Embora não tenha desejado matar o paciente, ele assumiu o risco de produzir a morte quando fez uma cirurgia fora dos padrões ou dentro de uma técnica da qual ele não tem expertise, não tem treinamento, não tem a devida capacitação. Quais são os procedimentos estéticos que podem ser feitos por médicos não especialistas ou mesmo por não médicos dentro dessa área da estética, os mais comuns? Por exemplo, toxina botulínica. Nós entendemos que ela deve ser realizada pelo médico dermatologista, pelo cirurgião plástico. Não sendo por essas duas especialidades, nós entendemos que é negligente. Uhum. É negligente por quê? Porque demanda conhecimento anatômico. Nós podemos ter numa toxina botulínica uma queda da pálpebra. Nós podemos ter numa infiltração da toxina botulínica evoluir um paciente para uma cegueira. Peeling. Dermatologista deve realizar o peeling.
um número menor de cirurgiões plásticos realiza o peeling, mas os dermatologistas devem realizar o peeling. São procedimentos invasivos. Agora, se nós vamos aí para a fisioterapia, a fisioterapeuta pode fazer um trabalho de drenagem linfática. Não é um procedimento invasivo, mas é um procedimento complementar e auxiliar no pós-operatório desse paciente. Então, nós temos que separar o que é procedimento invasivo. Procedimento invasivo deve ser realizado pelo profissional especialista. Procedimento não invasivo pode ser realizado pelo profissional que seja habilitado a realizar esse procedimento. Agora, nos preocupa também, recentemente, tivemos um óbito em Goiânia, enxertia de produto em região glútea de uma paciente, e essa paciente foi a óbito, realizado por uma esteticista. Nos preocupa que a Sociedade Brasileira de Biomedicina, que são bioquímicos, em sua plenária, aprovou que esse profissional possa realizar agora toxina botulínica e preenchimentos faciais. Isso é muito preocupante, porque a gente vê uma entidade autorizando o seu associado, credenciando esse associado, que ele possa realizar toxina botulínica e preenchimento. O biomédico, qual é a sua especialidade? Qual é a sua expertise? Na área laboratorial e não em procedimentos invasivos. Então, essa é a preocupação. Me permite uma parte, William? Inclusive, nesse caso, eu entendo como exercício ilegal da medicina. Já é crime, inclusive. A lei do ato médico aprovada no ano passado, a lei 12.842/2013, uma lei polêmica, quase 15 anos sendo discutida no Congresso Nacional. E depois de aprovada, sofreu 10 vetos pela presidente Dilma, né? Então a lei ela saiu enxuta, bem aquém do que os médicos queriam, na verdade. Mas o artigo 4º, inciso 3º, se não me engano, da lei, ele é bastante claro. São atividades privativas do médico, 2 pontos. Inciso 3º, todo e qualquer procedimento invasivo, seja para fins terapêuticos, diagnósticos ou estéticos. Então, mesmo o procedimento estético, se ele é invasivo, é subcutâneo, ele é ato Teve até uma discussão se poderia médico. dar injeção ou não, Exatamente, né? É privativo de médico. Então, essa resolução do Conselho dos Bioquímicos, ao meu ver, ela é ilegal e pode ser fulminada no judiciário, e o bioquímico, embora amparado na resolução, que praticar ou a toxina botulínica ou os outros procedimentos, o peeling, coisa e tal, ele está exercendo ilegalmente a medicina. Não deveria existir uma regra mais rígida para a venda desses produtos também? Aí nós estamos num outro ponto, que é a parte mercadológica dos produtos. As empresas, hoje, que têm os seus produtos para venda, elas não estão tendo um critério empresarial ético. Um critério empresarial ético. O que quer dizer o critério empresarial ético? Oferecer o seu produto ao profissional que é habilitado a utilizá-lo. Então, prótese de mama. A quem deve ser vendida a prótese de mama? Ao cirurgião plástico, ao mastologista que utiliza em reconstruções. Esses são os profissionais que utilizam esse produto. Oferecer uma prótese dessa ao médico, que não é do seu arsenal cirúrgico a utilização desse produto, é uma atitude empresarial antiética. Eu até entendo, doutor Luciano, se me permite, esse caso de prótese, não apenas a prótese mamária, qualquer tipo de prótese, até mesmo a lente intraocular para cirurgia de catarata e tudo mais, ela devia ser rastreada com código de barras, com tudo, e a farmácia comprou, o distribuidor deu o rastreamento, o cirurgião que adquiriu e o paciente no qual a prótese foi implantada. Então, o fabricante deveria ter o controle, o importador ter o controle e a Anvisa cobrar esse controle. Se a prótese saiu do fabricante ou ela foi destruída, e aí tem que ter toda uma documentação legal, ou está instalada em algum ser humano. E eu tenho que saber o nome, o CPF e o endereço do ser humano, onde foi instalado e quem instalou. Então, é uma questão da vigilância sanitária, ter uma regulamentação mais rígida e uma fiscalização mais eficaz. Quando algum problema acontece devido a uma cirurgia plástica, por exemplo, mas
tivemos outros elementos que contribuíram para esse problema. Problema na clínica, o profissional que acompanhou depois aquela paciente sem ser o médico, ele responde também? Infelizmente, o lado mais frágil dessa relação sempre é o médico, o lado mais visado, né? Talvez porque é o profissional que mais se expõe e que aparentemente é o mais abastado do ponto de vista econômico. Então é um alvo mais fácil de um processo. Normalmente o paciente processa o médico. E o médico muitas vezes não tem culpa nenhuma, porque o médico às vezes faz o procedimento cirúrgico, mas quem leva a cirurgia para casa e cuida dela não é o paciente. Então muitas vezes o próprio comportamento do paciente, do massoterapeuta, de outro profissional, vai prejudicar aquele resultado que era um resultado bom enquanto estava na mão do médico. Mas normalmente o paciente processa. Você não vê processar enfermeiro, massoterapeuta, geralmente o médico é o alvo do processo. Perfeito. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com Raul Canal, advogado de direito médico, e com Luciano Chaves, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.